Porque eu lembro que no Brasil uma das grandes críticas era essa. Quando o filme brasileiro, para entrar, para ganhar dinheiro, tinha que ser do mesmo povo. Né? Os de comédia, que eu tô dizendo assim. Ele é o Paulo Gustavo. Não é uma crítica, pelo contrário. São incríveis. Tô querendo dizer que é uma característica. É o Leandro Hassum, é o Paulo Gustavo. Era essa galera que conseguia entrar no cinema e o povo ia para ver, para rir com esse povo, com esse pessoal. E tem outras obras incríveis, fantásticas, que não conseguiam ter o mesmo espaço. Com algumas exceções, aí o Amarelo Manga da vida, uns desses, algumas exceções. Os mais cabeçudos. Exato. Que o cara entrava, o cheiro do ralo, umas coisas assim, bem alternativas, que entrava, que o pessoal começava a gostar e começava a bombar. Mas, no geral, ficava muito essa história. Para entrar no cinema brasileiro tem que ser filme, tem que ser internet filme, tem que ser Paulo Gustavo, tem que ser Leandro Hassum, sempre essa onda. De fato, no Brasil, os filmes mais são as comédias, e as comédias românticas são os filmes. A gente vê até mesmo pelo público aqui do próprio festival. São os filmes que eles mais curtem, né? Eu acho que uma maioria, não vou dizer a grande maioria, mas uma boa parte da população curte mais esse tipo de filme. Mas eu acho que é porque foi o filme que se cresceu vendo, né? Renata Aragão, Xuxa. Exato. Então, eu acho que essa geração que está vindo, né? Aí eu vejo a geração das minhas filhas e tal, que é uma geração dos 20 e pouco, dos meus sobrinhos, e até as de 15, 16, eles já estão crescendo vendo cinema brasileiro na televisão, que bom. Vendo cinema brasileiro num cinema. Ele vai escolher um filme para ver, ele tem opções de filme brasileiro. Antes não, antes você tinha que ir no cinema escondidinho na rua tal, cultural, isso, cult, né? porque não tinha espaço, né? A gente também não tinha, eu acho que a gente foi conquistando o público, né? E os festivais de cinema tiveram no Brasil, tiveram uma importância muito grande, porque como não tinha cinema cultural, a gente só tinha cinema de shopping, né, digamos assim, os festivais... E não tem cinema... Gente, a gente tem 2.000 e poucas salas de cinema no Brasil. O Brasil, a gente não tem sala de cinema nenhuma. É só isso? É muito pouca sala de cinema. Eu não vou falar o número certo, porque eu não sei de verdade, mas é tão pouco, que você, você não consegue atingir todo mundo. Então, você imagina, por exemplo, a gente fez durante 10 anos... Abrindo um parênteses, existe local no Brasil que não tem cinema? Muitos. Muitos. A maioria das cidades do interior, nenhuma tem cinema. Nenhuma. E o que tinha virou igreja, ou virou sei lá o quê. Então, assim, isso é verdade mesmo. Você lembra de cidade interior que não tem. Todas que eu conheço não tem. Não tem. Você tem e muitas nos grandes centros estão fechando também. Eu vejo cinemas no Rio de Janeiro maravilhosos, Rox no Copacabana, outros que tinham na Tijuca, não estão fechados. O América e o Carioca na Tijuca eram clássicos. Não tem Fecharam, mais. De igreja ali. Eu acho também por questões do histórico. Agora nós estamos nessa retomada, digamos assim, já de uns anos para cá. Eu acho que, assim, os festivais fizeram essa grande missão, né? Hoje nós temos no Brasil pelo menos uns 300, 400 festivais de cinema, todos eles focados em festival de cinema brasileiro. E aí você vai, por exemplo, num festival que tem em Recife, né? Que é um estado extremamente culto, né? Você chega em Recife, você inspira cultura. Total. Né? É um lugar de pensadores, as pessoas gostam de cultura, frequentam espaços culturais, valorizam tudo que é deles. Então, você chega num festival que ele faz um festival num centro de eventos, né? Ele bota 2.000 pessoas para ver uma sessão de cinema. E todo mundo mudo vendo uma sessão de cinema. E é todas as sessões, né? Porque não vai lá e faz uma sessão. Faz uma semana, 2 sessões por dia, 2.000 pessoas a cada sessão, fila na porta. Enfim, então é isso. Os festivais vieram trazer isso. O Brasil só faz filme de favela. Gente, mas o que é o Brasil? Né? Qual é a história do nosso país? Você vê aqui nos Estados Unidos, destrói Nova York, botam bomba no meio do metrô. Verdade. Quantas vezes já destruíram Nova York? Já acabaram 1000 vezes. Quantos filmes sobre terrorismo já Até fizeram alienígena. filme? Então, o filme nada mais qualquer cinema no mundo inteiro, nada mais é o que o autorretrato. Verdade, né? E é uma lente de aumento ao problema. Se ele não fizer isso, ele não está servindo de nada. Ele é entretenimento barato. Que aí é o nosso filmão Sessão da Tarde. Aí a gente gosta. E etc e tal. Eu gosto, tá? Eu não vou dizer que eu não gosto. Acho que tem momento para tudo. Mas o cinema
que é esse cinema que é um autorretrato que mostra, né, o seu cotidiano, que vai mostrar a favela do Rio de Janeiro e que vai mostrar... né, a gente fez um filme agora, que é o Sociedade do Medo, que é uma produção nossa, direção da Adriana, que é um documentário que a gente estreou no cinema, que foi muito bem no cinema e foi para o GNT e no Globo News, né? E aí ele fala sobre o medo fabricado, né? Que a gente vive o medo fabricado hoje em dia, né? A gente sabe, e assim, é um soco no estômago. Você assistir um filme desse, se você não vai... é uma oportunidade que tem de você aprender alguma coisa, de você se enxergar. Falar, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar que... e aí é uma coisa muito louca, que todo corrupto só fala na sua campanha sobre corrupção. Uhum. E sempre quem fala mais sobre a corrupção é que é o corrupto. Então é o cara que fala. E aí sempre fala que o outro que é corrupto. Na verdade, o corrupto é ele. Então, assim, e aí ele trabalha no medo, porque ele precisa gerar medo para poder dizer: você vai se ferrar, então eu sou a solução. Então o cara começa a postar nele, não porque ele acredita na ideia dele, mas é porque ele tem medo de viver aquilo que ele é o que mais ataca, né? É o que mais ataca. É o que mais ataca. Então, assim, aí você começa a se tocar. A gente também tem outro filme que é o Quanto Tempo o Tempo Tem, que fala sobre o tempo, né? Que o tempo é um segundo. E a gente está aqui de passagem, né? Se a gente parar para pensar que daqui... Eu vi um story outro dia, essa semana, que fala assim, daqui a 100 anos, ninguém que está aqui vai estar aqui. Ninguém nem vai lembrar que você passou por aqui. E a sua casa, você não sabe quem é que vai estar morando nela. Você não tem mais nada. E seu enteado, se algum familiar seu lembrar de você, vai ser naquela foto distante, na estante, cheia de poeira, que ele não sabe. Não, eu acho que é a avó da minha avó. Genial. Acho que é a avó da minha avó. É isso mesmo. Então, se você parar para pensar nisso, que a gente não vai estar aqui daqui a um tempo, que ninguém nem lembrar que a gente existiu, entendeu? Talvez você consiga olhar para o outro com um pouco mais de empatia, sabe? Eu acho que o cinema faz esse papel lindo, né? E o festival é para isso, é para mostrar o que a gente tem de melhor no Brasil, é trazer cinema, é trazer encontros, a gente gosta... É trazer, por exemplo, a Tetê Moraes, que é uma produtora mulher de 80 e poucos anos, que está vindo para o festival, que já produziu mais de 40, 50 filmes no Brasil, grandes filmes da época, sabe, de 50 anos atrás, e que está aqui forte, atuante, que batalha, que briga com todo mundo, que briga em prol do cinema brasileiro. Então, assim, é trazer essas mulheres, sabe, fantásticas, essas pessoas que produzem filme, porque ser produtor não é fácil. A gente fala que as glórias são dos diretores, mas eu, como produtora, falo, gente, ser produtor não é mole. Sim. E, enfim, o festival vem cumprir essa missão, né, que é democratizar acesso à cultura, democratizar acesso aos nossos filmes, é trazer cantor, é trazer mercado. Muitas vezes a gente faz encontros de mercados aqui para vender. Legal. Nossos filmes são vendidos para o mundo inteiro. Então, assim, a gente... falar do Brasil, né? Eu acho que o nosso país é um país incrível, né? Tem suas mazelas? Tem. Mas aqui também tem, né, gente? Pode ser outras... Tem. Eu tenho uma modelo falou uma coisa muito engraçada, perguntar para ela assim, você tem medo de andar no Brasil? Aí ela falou assim, olha, eu vou dizer, e como é que é a sua vida nos Estados Unidos? Ela mora aqui lá. Aí ela falou assim, no Brasil eu tenho medo de andar na rua e parar no sinal, nos Estados Unidos eu tenho medo de ir ao cinema e grandes shows, ou botar minha filha no colégio. Então, assim, a gente tem medo onde quer que... Tem mazela onde quer que seja. Agora, lógico, a qualidade de vida, as oportunidades, milhões de coisas. Eu morei aqui muitos anos, né, gente? Eu vim para cá em 90... Eu vim para cá em 80 aí... Mas 90 é ótimo. Vim para cá em 88. Então, morei aqui 16 anos direto, trabalho desde então. Então, eu tenho grandes amigos. Minhas grandes conquistas foram aqui, né? O Festival de Cinema começou aqui. Exato, começou aqui. Então, minhas grandes conquistas foram aqui. Mas eu não posso virar as costas também para tudo que eu também conquistei no Brasil, né? O meu trabalho é um trabalho árduo, a gente sabe como é que é diferente. Enfim, mas eu acho que falando do festival, é essa coisa linda que eu, Adriana e Viviane inventamos há 27 anos atrás. E, naturalmente, ele cresceu, né? Não foi uma coisa que a gente... muito marqueteira fomos fazendo. Não, a gente foi crescendo junto com o festival, amadurecendo junto com o festival. Automaticamente começamos a receber convites de outros lugares e as pessoas perguntavam, por que você não faz em Nova York? Por que você não faz lá onde? Por que você não faz lá onde? E aí a gente começou a receber convites, começamos a ir para esses lugares.
E sempre fomos muito bem recebidos. É impressionante, gente. Você fazia em Vancouver, lá no meio da neve, um frio do cão, cidade subterrânea, sabe o quê? Mas no dia que a gente fazia o festival, parecia, até o prefeito falava, gente, abriu até o sol. Aí vinham os caras, muito engraçados, brasileiros, fazer capoeira na porta do cinema, no frio do cão. Enfim, e todo lugar que a gente é bem recebido. A gente fala que é brasileiro, que faz o festival, a gente é bem recebido.